Bom dia, 10 horas pontualmente conforme prometido. Sábado, dia 19 de novembro, às 10 da manhã. Vamos estudar? E vamos estudar um tema que é fundamental, que é o tema da prisão. Vamos estudar sobre o aspecto constitucional, jurisprudencial e legal. Vamos lá. O que é prisão? Prisão, como você sabe, é a privação da liberdade de locomoção. A privação da liberdade de locomoção pode ser determinada por um ato de força praticado por um particular. Aí nós temos o sequestro ou cárcere privado. A privação da liberdade de locomoção pode ser um ato de vontade própria da pessoa. Nós estamos aqui, espero que fiquemos, presos um ao outro, pelo menos por uma hora e pouco. E a prisão, ela pode ser imposta coercitivamente pelo Estado, entendido como o poder público dotado de soberania. É esta que particularmente nós vamos estudar. Dentro da teoria do poder, o Estado como entidade soberana, coercitivamente privando a liberdade de locomoção de seus cidadãos. É esta a prisão que passaremos a estudar a partir de agora. Bem, para estudarmos como o Estado pode privar a liberdade do seu cidadão, nada melhor do que começarmos pela Constituição Federal. E vamos na Constituição, logo no seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais. É no artigo 5º da Constituição, que se encontra no seu título 2, Constituição Federal Brasileira, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, que faz um extenso rol de garantias e direitos fundamentais. E esse rol, apesar de extenso, não é exaustivo, ele é meramente exemplificativo. Então nós temos aqui 78 incisos no artigo 5º, em 78 incisos, o artigo 5º elenca direitos e garantias fundamentais. E esse rol não é taxativo, é meramente exemplificativo. Além destes, existem outros. Então, se a gente quer estudar a prisão e estudar quando que o Estado soberano pode privar a liberdade de locomoção dos seus cidadãos, nós vamos abrir a nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, vamos até o título 2 dos direitos e garantias fundamentais e vamos ao artigo 5º. O artigo 5º que elenca esses direitos e garantias fundamentais. Nos interessa particularmente o inciso 61 e o inciso 67. 61 e 67, que são os incisos do artigo 5º que tratam da prisão. Então, agora a gente vai ficar sabendo, pela nossa Constituição Federal, as hipóteses excepcionais em que o Estado pode privar o seu cidadão da liberdade de locomoção. Inciso 61. Quais são essas hipóteses? Ninguém será preso. Está aqui, esse é um direito do cidadão. Ninguém vai ser preso. Nós temos o direito de não sermos presos. Nós temos o direito do Estado não cercear e não privar a nossa liberdade. Esta é a regra. E é isso que deve orientar a interpretação do Instituto da Prisão. Ninguém será preso, vírgula. Senão, agora são as hipóteses excepcionais, as exceções à regra da prisão. A Constituição diz claramente, ninguém será preso, esta é a regra. E no mesmo inciso, que é o inciso 61, ela estabelece as exceções. Ninguém será preso, senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Portanto, as hipóteses excepcionais em que alguém pode ser preso são flagrante delito e ordem escrita e fundamentada do juiz competente. São só essas duas hipóteses? Bom, estas são as que nós vamos estudar hoje. Mas o inciso 61 também estabelece mais um caso, que é o caso da transgressão militar e dos crimes propriamente militares. Os crimes militares, assim definidos pelo Código Penal Militar. Vamos ler? Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o inciso 61 já simplifica bastante o nosso estudo. As hipóteses em que cabem prisão são prisão em flagrante, ordem escrita e fundamentada do juiz competente e prisão militar. Tem mais alguma? Na própria Constituição tem. Nós estamos no inciso 61. Agora nós vamos para o inciso 67, que trata da prisão civil. Então, não haverá, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar e do depositário infiel. Aqui estão o rol das nossas prisões. Hipóteses em que o Estado pode determinar a prisão de um cidadão. Flagrante delito. Ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Prisão militar e prisão civil. Flagrante delito, ordem escrita e fundamentada do juiz competente, prisão militar e prisão civil. Prisão civil quando? Eu tenho que ver. O inciso 67 do artigo 5º é que nos diz: a prisão civil é possível no caso do devedor de alimentos, quem deve alimentos e não paga, tendo condições de fazê-lo, e do depositário infiel, qualquer que seja o bem que esteja confiado a seu cargo. Então ele recebeu um bem, está guardando esse bem em terceiro como depositário e viola esta confiança apropriando-se do bem. Depositário infiel e devedor de alimentos. Muito bem. Estas são as hipóteses. O pessoal aí de trás, que o programa é ao vivo, sinaliza para que eu pare de repetir, dizendo que eu estou repetindo muito e me tornando cansativo. Este é um método mnemônico. Nós repetimos para que você não esqueça. Se eu falar e passar rapidamente, terminada a aula, a chance de você esquecer é maior. E se eu te aborrecer repetindo várias vezes, eu estou treinando a sua memória para que você não esqueça. Então, hipóteses em que o Estado pode determinar soberanamente a privação da liberdade do seu cidadão. A prisão. Artigo 5º, título 2, Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal. Você pega o artigo 5º, vai descendo até o inciso 61. E aí você vai ver. Hipótese de prisão. Flagrante delito. Ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Prisão militar. Pula para o inciso 67 e prisão civil. Devedor de alimentos inadimplente e depositário infiel. Tranquilo? Tá comigo? Então segura essa. Agora eu quero analisar com você a questão específica do depositário infiel. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 67. O artigo 5º, inciso 67, prevê a prisão civil do devedor de alimentos e do depositário infiel. Ocorre que a Convenção Americana de Direitos Humanos, 1967, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Pacto de São José
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos diz no artigo 7º, item 7, não cabe prisão civil do depositário infiel. E agora? Nós, através do decreto legislativo 678, decreto 678, o decreto legislativo 25 ratificou no Brasil a Convenção Americana de Direitos Humanos. E o decreto 678, de 6 de novembro de 1992, promulgou o Pacto de São José da Costa Rica. Então, o artigo 7º, item 7 do Pacto de São José, foi promulgado pelo decreto 678, de 6 de novembro de 1992, o que significa que, quando o Pacto de São José da Costa Rica diz que não cabe a prisão do depositário infiel, não cabe mais prisão civil do depositário infiel, diz isso desde 1967, em 1992, com a promulgação feita pelo decreto 678, o Pacto de São José da Costa Rica passou a fazer parte integrante do nosso ordenamento jurídico. Então, não é mais um tratado internacional assinado, subscrito pelo Brasil. É um tratado internacional incorporado em 1992 ao ordenamento jurídico brasileiro. E agora? A Constituição Federal, em 1988, no artigo 5º, inciso 67, diz claramente que cabe prisão civil do devedor de alimentos e do depositário infiel. Mas em novembro de 1992, pouco mais de 4 anos após a promulgação da Constituição, o Brasil incorpora em seu ordenamento jurídico o Pacto de São José da Costa Rica. Ele incorpora um tratado internacional que proíbe a prisão civil do depositário infiel. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? A Constituição Federal diz, no mesmo artigo 5º, onde nós estamos estudando, falando dessa prisão civil, no seu parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos na Constituição, ou seja, todos aqueles que estão, por exemplo, especificados expressamente no artigo 5º, que tem 78 incisos, os direitos e garantias expressos não excluem outros, decorrentes dos princípios e regras da Constituição ou decorrentes de tratados internacionais. Ou seja, todos os direitos humanos previstos aqui na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, em seus 78 incisos, em outros dispositivos da Constituição, não comportam um rol exaustivo. Além desses direitos e garantias expressos, outros não expressos também são contemplados pela Constituição. E direitos subscritos em tratados internacionais também. E agora, o que vale o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, que proíbe a prisão civil do devedor de alimentos do depositário infiel? Ou vale o Tratado Internacional Pacto de São José da Costa Rica, promulgado em 92 pelo Brasil e incorporado ao seu ordenamento jurídico, proibindo a prisão civil do depositário infiel? Inicialmente, houve muita discussão. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que um tratado internacional incorporado ao nosso ordenamento valia como lei. E como tal não poderia suplantar uma regra da Constituição. Pois bem, ocorre que a emenda 45, a emenda constitucional 45, no ano de 2004, incorporou um novo parágrafo ao artigo 5º. E a emenda constitucional 45 de 2004 acrescentou o parágrafo 3º, dizendo: os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos são equivalentes a emendas constitucionais. Então, a emenda constitucional 45 de 2004 acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º e disse: tratado internacional ratificado e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro vale como lei federal. Mas se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, ele não vale como lei federal. Ele valerá como emenda constitucional. Para tanto, ele precisa ser aprovado, ratificado, aprovado por decreto legislativo, ratificado pelo decreto legislativo, promulgado por decreto, e aí ele tem que ser remetido ao Congresso Nacional. E ele vai ser submetido ao mesmo procedimento de emenda constitucional. Para valer, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados por 3/5 dos votos, depois pelo Senado Federal por 3/5 dos votos, volta para a Câmara dos Deputados 3/5 dos votos, volta para o Senado Federal 3/5 dos votos. Ou seja, para que um tratado internacional que verse sobre direitos humanos e tenha sido incorporado ao nosso ordenamento valha como emenda constitucional, é necessário que ele seja aprovado em 2 turnos, por ambas as casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado, por 3/5 dos votos, no primeiro turno e no segundo. Aí passa a valer como emenda constitucional. Então, resumindo, todo tratado internacional que tenha sido ratificado por decreto legislativo no Brasil e tenha sido promulgado por decreto no Brasil e, portanto, seja incorporado ao nosso ordenamento jurídico, vale como lei federal. Porém, se o seu conteúdo versar sobre direitos humanos, valerá como emenda constitucional, desde que aprovado em 2 turnos, em ambas as casas, por 3/5 dos votos em cada turno. Muito bem. Aí vale como emenda constitucional. Bom, o Pacto de São José da Costa Rica foi ratificado e incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Versa sobre direitos humanos. Mas na época, 1992, não tinha a emenda constitucional 45 de 2004. Então, não tinha como passar por este procedimento. O Supremo Tribunal Federal e o STJ acabaram entendendo que não tem como ele ser submetido a esse procedimento, porque o procedimento não existia à época. Moral da história: tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e venham a ser ratificados e incorporados ao nosso ordenamento, a partir de 2004, têm que ser submetidos a 2 turnos de votação, 3/5 dos votos de cada casa. Tratados internacionais incorporados ao nosso ordenamento jurídico antes da emenda constitucional não precisam, já valem como emenda constitucional. Por esta razão, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, item 7, ao proibir a prisão do depositário infiel e incorporado em 1992 ao nosso ordenamento jurídico, passa a valer como emenda constitucional. E por esta razão, não existe mais a prisão civil do depositário infiel, pouco importando o objeto que lhe foi confiado para depósito. Nesse entendimento, a súmula 419 do STJ e a súmula 25 do STF, súmula vinculante número 25 do STF. Ponto. Hipóteses, portanto, de prisão. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Flagrante delito, ordem escrita e fundamentada do juiz competente, prisão militar, prisão civil do devedor de alimentos. E não cabe mais prisão civil do depositário infiel. Súmula 491 do STJ,
súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal. Daqui para frente, agora é um parênteses, qualquer tratado internacional que versar sobre direitos humanos, qualquer, tem que ser ratificado por decreto legislativo, promulgado por decreto, incorporado ao nosso ordenamento e submetido a 2 turnos de votação no Congresso Nacional, por 3/5 de votos em cada turno. Aí ele passa a valer como emenda constitucional. Os anteriores à emenda, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, já valem como emenda constitucional. Se vale como emenda constitucional, a proibição da prisão civil do depositário infiel vem incorporada como cláusula pétrea, ou como gosta de dizer o nosso professor Cássio Juvenal Faria, núcleo constitucional intangível, razão pela qual, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, nunca mais poderá ser suprimida por emenda constitucional a garantia da proibição da prisão civil do depositário infiel. Maravilha? Perfeito. Vamos passar adiante? Uma última recordada, né? Então, só cabe a prisão em flagrante delito, ordem escrita e fundamentada do juiz competente, prisão militar, prisão civil do devedor de alimentos. Não cabe mais a prisão civil do depositário infiel. Súmula 491 do STJ, súmula vinculante 25 do STF. Inteligência do artigo 5º, incisos 61 e 67 da Constituição Federal. Tem mais um caso? Só mais um, vai. Artigo 139, inciso 2º da Constituição Federal. Estado de sítio. Quando for decretado o estado de sítio, poderá ser imposta a seguinte medida: detenção de pessoas em edifícios públicos. Portanto, pode ser determinada a prisão pelo interventor nomeado em razão do estado de sítio para a privação da liberdade. Artigo 139, inciso 2º da Constituição Federal. Note que o estado de sítio tem as hipóteses previstas no artigo 137 da Constituição. Caso de grave comoção interna, caso em que o estado de defesa seja insuficiente ou guerra externa. Decretado esse estado de sítio, aí nós estaríamos vivendo um momento de exceção e seria uma outra hipótese em que o Estado coercitivamente cercearia e privaria o cidadão de sua liberdade. Então eu acrescentaria aí nos seus estudos o artigo 139, inciso 2º da Constituição Federal, estado de sítio. Muito bem. Feito isso, vamos ao nosso Código de Processo Penal. Tá claro? De vez em quando eu vou fazer um autoplágio do meu Código de Processo Penal comentado, me permitam. Muito bem. O que nos interessa aqui especificamente? Particularmente me interessa e muito a prisão em flagrante delito e a prisão por ordem escrita do juiz competente. É sobre estas modalidades de prisão que nós vamos nos debruçar agora. Pois bem, e para tanto, a gente sai da Constituição Federal e vai para o Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, nosso Código de Processo Penal, ainda de 1941, com várias modificações, lembrem-se que em 1941 vigia a Constituição Polaca de 1937. O Brasil estava sob uma ditadura, pior do que a ditadura de 64 a 1985. Foi a ditadura de 1937 até 1945. Durante esse período de exceção, sob a vigência da Constituição imposta, outorgada de 1937, é que foi elaborado e promulgado o Código de Processo Penal pelo nosso ministro Francisco Campos. Pois bem, este Código de Processo Penal está dividido em 6 livros. Certo? Era como dividir livro, cada livro dividido em títulos, cada título dividido em capítulos. Bom, o livro 1
do Código de Processo Penal trata dos processos em geral. Ou seja, estabelece regras que valem para todos os processos. Aí depois você vem, título 2, dos processos em espécie, título 3, recurso e nulidades, título 4, execução, e aí vai. Então, o livro 1 trata dos processos em espécie. Este livro 1 que trata dos o livro 1 trata dos processos em geral. No livro 1, que trata dos processos em geral, nós temos 12 títulos. Nos interessa especificamente o livro 1 dos processos em geral e o título 9, que trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Esse título 9, que é o título que nós vamos estudar, porque ele trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Quer abrir? Abre aí no Código de Processo Penal, artigo 282, para você se localizar, você vai cair no título 9, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Este título foi totalmente repaginado pela Lei 12.403, que entrou em vigor no dia 4 de julho de 2011. Portanto, a partir de 4 de julho de 2011, a Lei 12.403 repaginou todo este título 9, que trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Bom, se eu li a Constituição, eu vou agora partir para o artigo 283 do Código de Processo Penal, que está nesse título 9. Vamos lá? Nos interessa particularmente o flagrante delito e a prisão por ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Agora a gente sai da Constituição, vai para a lei, que é mais específica. Vamos ler então o artigo 283 do Código de Processo Penal? Vamos lá. Ninguém poderá ser preso. É a mesma regra. Senão em flagrante delito. Repete o inciso 61 do artigo 5º. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Está repetindo a Constituição. Ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Vírgula. Aí a gente começa a especificar. Em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Tá aqui. Portanto, você só poderá ser preso, o artigo 283 agora é mais específico, em flagrante delito, repetindo a Constituição, ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente, nos seguintes casos. Quais são os casos em que alguém pode ser preso por ordem escrita e fundamentada do juiz competente? Prisão temporária, prisão preventiva e condenação transitada em julgado. Está na lei. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal levaram aqui, se acredita que quem arrumou a mesa levou o acórdão que eu ia ler para você? Quem sabe faz ao vivo, mas toda regra tem sua exceção. Que me volte aqui imediatamente o acórdão do pleno do STF. Mas vamos prosseguir. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu este ano, em fevereiro de 2016, por maioria dos votos, que a partir da condenação em segundo grau, a decisão condenatória já pode ser executada. Então, olha só, olha o que diz o Código de Processo Penal, olha o que diz a lei. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente, nos seguintes casos: prisão temporária, prisão preventiva e condenação transitada em julgado. Por quê? Porque se aplica o inciso 57 do artigo 5º, que é o princípio do estado de inocência. Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o que o artigo 283 do Código de Processo Penal faz é repetir o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que prevê o princípio do estado de inocência, princípio da não culpabilidade, princípio da presunção da inocência, chame como quiser. Artigo 5º, inciso 57. Vou ler de novo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí você vem para o artigo 283 do Código de Processo Penal, que vai dizer para você: as hipóteses constitucionais de prisão são essas: flagrante delito e ordem escrita do juiz competente, no caso de prisão temporária, prisão preventiva e condenação transitada em julgado. Inteligência do artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Pois bem, você acredita que, enquanto eu falava, deu um corre-corre atrás aqui do meu celular, pânico, medo, não é? Então, já sabe o que quer dizer em francês chômage, não? Desemprego. Então, apareceu o acórdão. Então, no dia 17 de fevereiro de 2016, o plenário do STF, julgando o habeas corpus 126.292, este acórdão aqui, por maioria de votos, posteriormente esse acórdão foi novamente reeditado e essa de maioria diminuiu, está 6-5, entendeu o seguinte: é possível sim a imediata execução provisória da sentença condenatória a partir da decisão de segundo grau e mandou expedir mandado de prisão. Muito bem. O que nós temos que entender é o seguinte: a inteligência que o Supremo Tribunal Federal fez é que esse princípio do artigo 5º, inciso 57, claro que nem levaram em conta o artigo 283 do Código de Processo Penal, mas que a inteligência deve ser no sentido da relativização do princípio do estado de inocência ou não culpabilidade. Portanto, é um princípio relativo. Como o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem ampla devolutividade, o que é ampla devolutividade? Eles não devolvem ao STJ, recurso especial, e não devolvem ao STF, recurso extraordinário, o amplo conhecimento da matéria. Tá certo? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o STJ não podem reavaliar prova, não podem analisar novamente prova. Eles só podem analisar aspectos de desrespeito, no caso do STJ, a lei federal, e no caso do Supremo Tribunal Federal, a Constituição. Portanto, em razão disso, não há por que postergar-se, contribuindo para a impunidade, segundo o acórdão, o momento da execução da decisão. E cita, inclusive, como é em vários países. Ocorre que esses países têm um sistema diferente do nosso. A nossa lei diz claramente que é só após o trânsito julgado. E o artigo 5º, inciso 57, também diz. Sem embargo disto, então, anote aí, o acórdão de 17 de fevereiro de 2016, habeas corpus 126.292, proveniente de São Paulo, para você localizar e estudar. Relator ministro Teori Zavascki entendeu que, a partir da decisão de segunda instância, já é autorizada a execução provisória da decisão. Então, vamos fazer uma releitura à luz do Supremo, até que se mude essa maioria, do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita do juiz competente, nas hipóteses de prisão temporária, prisão preventiva e decisão condenatória. Onde eu leio transitado em julgado, eu vou ler decisão condenatória de segundo grau. Perfeito? Não é o que está na lei, mas eu estou interpretando o artigo 283 à luz da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Bom, o que nós temos que fazer então? No meu modo de ver, nós temos que estudar o flagrante delito, temos que estudar a prisão em flagrante, prisão em flagrante delito, a prisão temporária e a prisão preventiva.
Vamos então iniciar o estudo a partir desta reflexão. À luz do artigo 5º, inciso 61 da Constituição e do artigo 283 do Código de Processo Penal, nós podemos admitir a existência de duas espécies de prisão: a prisão pena ou prisão penal e a prisão sem pena ou prisão processual. Então anote aí: primeira espécie, prisão penal; segunda espécie, prisão processual. A prisão penal é a que decorre da sentença condenatória, que eu diria é a que decorre da sentença condenatória transitada em julgado. Mas, a partir da decisão do plenário do STF, a prisão penal é aquela que decorre da execução de uma decisão condenatória de segundo grau. A partir desse momento, nós passamos a ter a prisão-pena. O sujeito está privado de sua liberdade não para garantir o bom andamento do processo. Ele está privado de sua liberdade em razão de uma pena imposta após o devido processo legal. Portanto, você tem o princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, após o devido processo legal em que lhe é garantida a ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e o contraditório. Se lhe garante ampla defesa, contraditório, ele tem o devido processo legal, recebe a condenação. Esta condenação deveria ser transitada em julgado, mas pela decisão do plenário do STF, é uma condenação de segundo grau. A partir da condenação de segundo grau, inicia-se a execução da sentença. E aí ele fica privado de sua liberdade. Esta é a prisão penal. Ela não depende de periculo in mora, não depende de nenhum requisito cautelar. É uma prisão em que houve o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Ele recebeu a condenação, essa condenação é de segundo grau e, portanto, a partir da condenação de segundo grau, inicia-se a execução da pena. Prisão penal. E a segunda espécie de prisão é a prisão processual. A prisão processual, ela não está ligada à aplicação da pena. Ela não é uma prisão que decorre da execução provisória ou definitiva de uma pena. A prisão processual é uma prisão de natureza cautelar. A prisão processual só tem uma finalidade: garantir o processo, garantir a investigação. A prisão processual, portanto, ela tem essa natureza cautelar, que eu vou me permitir chamar de natureza instrumental. A prisão processual é um instrumento para garantir o bom andamento da investigação, o bom andamento do processo e a execução final da sentença. Portanto, ela está arrimada nos requisitos da tutela cautelar: fumus boniuris e periculum in mora. É isto que sustenta a prisão cautelar, a prisão processual, a prisão instrumental. Então, nós temos o flagrante delito, nós temos a prisão temporária e nós temos a prisão preventiva. A prisão temporária está prevista em lei especial. É a Lei 7.960 de 1989. A prisão temporária, instituto de constitucionalidade bastante questionável. A prisão temporária, prevista pela Lei 7.960 de 1989, ela tem a finalidade de garantir o bom andamento da investigação criminal, da investigação policial. Quando que se decreta a prisão temporária? A prisão temporária, que jamais pode ser decretada de ofício,
que jamais pode ser decretada ex officio, que jamais pode ser decretada espontaneamente pelo juiz, que só pode ser decretada mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. A prisão temporária só pode ser decretada, número 1, quando for imprescindível para a investigação. Parece que o conceito de imprescindibilidade está tendo uma interpretação bastante elástica, né? Na verdade, a prisão temporária só pode ser decretada quando ela for imprescindível. Imprescindível significa quando não houver nenhum outro meio de se garantir a eficácia da investigação. Existe a prisão decretada por conveniência, existe a prisão decretada por necessidade e existe a prisão decretada por imprescindibilidade. Você consegue notar, não consegue, a diferença entre conveniência, necessidade e imprescindibilidade? A prisão temporária só pode ser imposta quando imprescindível para a investigação. Portanto, a fundamentação dada para a decretação de uma prisão temporária tem que ser uma fundamentação bastante densa, robusta, com conteúdo, porque é necessário que se justifique a sua imprescindibilidade. Muito bem. Ela pode ser decretada quando for imprescindível para a investigação e jamais de ofício, sempre mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, ou quando não for conhecido o endereço, o indiciado, o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer dados suficientes para a sua identificação. Então, também neste caso, é necessária a prisão temporária para que se identifique quem é aquela pessoa, a fim de que ela não desapareça por completo, frustrando a investigação. Então, prisão temporária é decretada quando imprescindível a investigação ou no caso de não se conhecer o endereço fixo ou a plena identificação do investigado ou indiciado. São estas as hipóteses em que se decreta a prisão temporária. Jamais ex officio, sempre dependendo de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Bem, esta prisão temporária é prevista pela Lei 7.960 de 1989, decretada quando é imprescindível a investigação ou quando não se conhecer o endereço ou a identificação do investigado. Numa destas duas hipóteses, só pode ser imposta para alguns crimes: homicídio doloso, roubo, extorsão, sequestro, extorsão mediante sequestro, obviamente, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável com resultado morte, crimes contra o sistema financeiro, quadrilha ou bando. Tem lá o rol dos crimes em que pode ser decretado. Então, somente nestes crimes, homicídio doloso, cárcere privado e sequestro, estupro, roubo e extorsão, crimes contra o sistema financeiro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável com resultado morte, crimes contra, enfim, crime de quadrilha ou bando. Nestes crimes, só se pode decretar e impor a prisão temporária quando for imprescindível para a investigação ou quando não for conhecido o endereço fixo, não houver uma residência fixa conhecida que o radique no distrito da culpa, ou quando não houver dados que permitam a sua identificação. O sujeito chega com uma carteira de identidade, por exemplo, totalmente rasurada, ele tem mais de um documento de identidade, ele tem mais de um nome de identificação, há indícios de falsificação, não é legível a sua identificação. Em todos esses casos pode ser imposta a prisão temporária. Então, esta é a primeira e mais rápida, a prisão temporária. Primeira das hipóteses de prisão processual, de prisão sem pena, de prisão de caráter cautelar, prisão processual. Vamos falar agora da prisão em flagrante e da prisão preventiva, tá claro? Antes, porém, vamos falar um pouquinho de uso de algema, para falar da prisão em geral. Falamos da prisão temporária, vamos falar agora da preventiva e do flagrante, mas eu queria dar uma palhinha sobre uso de algema. O artigo 284 do Código de Processo Penal diz claramente:
não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga. Daí a gente já pode interpretar pelo artigo 284 do Código de Processo Penal que a algema não é admitida, salvo no caso de tentativa de fuga ou de resistência. Olha, é um código antigo, hein? De 1941. Ele já previa no artigo 284 que esse emprego de força, entendido como tal, por exemplo, algema, só se houver tentativa de fuga ou resistência. O código, esse é o 284 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, no artigo 234, parágrafo 1º, diz ainda, é mais específico, ele diz, deve ser evitado o uso de algema. O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou agressão por parte do preso. Então nós temos aqui dois dispositivos legais que nos orientam a respeito do uso de algema. 284 do Código de Processo Penal e 234, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal Militar. A Lei de Execução Penal é de 1984. Para ser bem específico, ela entrou em vigor em janeiro de 1985. Acho que alguns de vocês nem tinham nascido. Então, entrou em vigor. E o artigo 199 da Lei de Execução Penal falou o seguinte: um decreto federal vai regulamentar o uso de algema. Que palhaçada! Já são 21 anos, não tem decreto federal nenhum regulamentando o uso de algema. E aí nós ficamos com esse artigo 284 do Código de Processo Penal, tem o artigo 234, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar. E, na verdade, a gente só lembra quando estuda, né? A gente até esquece que eles existem. Então, não se sabe bem como o que vai regulamentar o uso de algema. Algema é uma palavra de origem árabe, aljama, significa pulseira. Então, quando é que vai meter a pulseira no sujeito? O Supremo Tribunal Federal falou, bom, tá o 284 aqui, do Código de Processo Penal. Tá o 234 para o primeiro do Código de Processo Penal Militar. Não tem decreto federal e cada um faz o que quer. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 11. Súmula vinculante número 11, que trata do emprego de algema. A súmula vinculante número 11, que trata do emprego de algema, diz o seguinte: não será admitido o uso de algema. Portanto, é a regra. Prendeu, tem que prender sem o emprego de algema. Salvo no caso de fuga, tentativa de fuga, ou para garantia da integridade física do agente que está executando a prisão, de terceiros ou do próprio preso, para garantia da integridade física de terceiros, do preso ou de quem está prendendo. Há presos que, não é raro, no momento da prisão, já aconteceu, presos que praticam o suicídio ou tentam praticar o suicídio. Presos que vão no trajeto batendo a própria cabeça dentro da viatura tentando se matar. Então, o emprego de algema se destina a preservar a integridade física do próprio preso. Há presos perigosos que tentam agredir repórteres, pessoas que estão ali próximas. Então, para garantia da integridade física de terceiros. E presos que, não raro, partem com armas ou sem em direção à autoridade ou agente policial que vai efetuar a prisão. Nestas hipóteses, será permitida a algema. Além delas, fuga. Então, fuga e proteção à integridade corporal. Devendo o agente que efetua a prisão justificar por escrito e fundamentar por escrito por que está usando a algema. Claro, ele vai algemar quando chegar no local em que vai ser efetivada a prisão, ele vai fundamentar, justificar por escrito por que ele empregou o uso da algema. Súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Tá claro isso? Então, muito bem. Então, seja na prisão temporária, seja na prisão preventiva, seja na prisão em flagrante,
será feito o emprego do uso de algemas somente nestas hipóteses. Súmula vinculante número 11 do STJ. Muito bem. A quem cabe determinar a prisão? Bom, a prisão determinada pelo juízo competente para a investigação ou para o processo, ela pode ser feita no local em que for capturado o preso. A perseguição é ininterrupta e no local em que ele for preso, a autoridade da circunscrição onde ele foi preso é que vai efetivar esta prisão. Tá claro? Então, são regras gerais que a gente queria passar. Até agora, nós estamos estudando as hipóteses de prisão. Prisão penal e prisão processual. Dentro da prisão processual, falamos da prisão temporária e agora vamos falar da prisão em flagrante, para depois falarmos da prisão preventiva. Vamos à prisão em flagrante. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Prisão em flagrante. Atenção agora, hein? Atenção, porque eu vou fazer uma afirmação para você que você não pode esquecer. Ninguém mais permanece preso em razão de flagrante. Não existe mais a permanência em prisão pelo flagrante. O sujeito pode ser preso em flagrante, mas não pode mais permanecer preso em flagrante. A prisão temporária é a parte. É uma lei especial, ela foi tratada pela Lei 7.960, depois você dá uma lida nesta lei, eu já te falei quais são as hipóteses, os pressupostos para sua decretação, tem que ser imprescindível para a investigação, ou não conhecer o endereço fixo, ou não ter dados sobre a identificação do preso. Preenchido um desses dois requisitos, poderá ser imposta naqueles crimes: homicídio doloso, roubo, extorsão, sequestro ou cárcere privado, estupro, quadrilha ou bando, crimes contra o sistema financeiro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável com resultado morte. Essa é a prisão temporária. Tem uma disciplina própria, específica, fica lá. Para o nosso estudo aqui do Código de Processo Penal, muita atenção agora. Nós vamos passar a estudar a prisão em flagrante e a prisão preventiva. E agora, nestas prisões, deixando a temporária de lado, que é uma lei especial, eu quero toda a sua atenção. Ninguém mais permanece preso em flagrante. Eu já vou entrar para falar de tudo isso, mas eu quero que você guarde isso. Como é que é o sistema agora? O sujeito é preso em flagrante. Preso em flagrante, no prazo de 24 horas... o flagrante tem que ser levado para uma audiência de custódia. Ele está preso em flagrante. 24 horas depois é realizada uma audiência de custódia. Com o preso, com a defesa, com o Ministério Público e com o juiz. Ele está preso em flagrante. Mas 24 horas depois ele está na frente do juiz. Para uma audiência de custódia. Está o juiz, está o promotor, está a defesa, defensor público ou privado, e está o preso. Neste momento, o juiz é obrigado a tomar uma de 3 decisões. Primeiro, a prisão em flagrante foi ilegal, não preencheu as formalidades legais ou não era caso de flagrante. Relaxa a prisão. Relaxa a prisão porque ela é nula. A prisão não preencheu os requisitos. O juiz, então, relaxa a prisão e solta o preso. Por exemplo, prenderam o sujeito por porte de substância entorpecente para uso próprio. Artigo 28. Não cabe flagrante. Como é que vai caber flagrante se o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade? Você vai prender em flagrante para depois não prender? Quando não couber a previsão de pena privativa de liberdade, não cabe prisão em flagrante. É a hipótese do artigo 28 da Lei de Drogas. Pega uma infração de menor potencial ofensivo dos juizados especiais criminais. Não se imporá o flagrante se o autor do fato se comprometer a comparecer à sede do juizado. Artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, primeira hipótese, prender em flagrante.
24 horas está na frente do juiz, audiência de custódia. Relaxamento da prisão se a prisão for ilegal, não preencher os requisitos. Solto, sem nenhuma obrigação. A prisão era nula, ele não precisava estar preso. Segunda hipótese, não é caso de relaxamento, a prisão está ok, está em ordem, era caso, está perfeito. O juiz, então, vai conceder a liberdade provisória, sem nenhum ônus, dá liberdade provisória sem nenhuma obrigação, ou concede a liberdade provisória mediante fiança, ou concede a liberdade provisória mediante uma das medidas previstas na nova lei, que é essa lei 12.403, que são medidas cautelares. O juiz, então, não relaxa, mas na segunda hipótese, concede liberdade provisória, sem nenhum ônus, mediante fiança ou mediante outra providência cautelar. E terceira hipótese, ele converte, transforma o flagrante em prisão preventiva. São as 3 hipóteses em que, na audiência de custódia, o flagrante deixa de ser flagrante. Portanto, 24 horas após a prisão em flagrante, já não existe mais a situação de preso por flagrante. 24 horas após a prisão em flagrante, você vai ao artigo 310, enquanto eu estou falando para conferir, 24 horas após a prisão em flagrante, é realizada uma audiência de custódia na frente do juiz, em que ele vai relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou converter o flagrante em prisão preventiva. Se ele dali em diante permanecer preso, ele não está mais preso em flagrante. Ele está preso em razão da prisão preventiva. O flagrante, portanto, é uma situação temporária de privação da liberdade que dura 24 horas até a audiência de custódia, quando então o juiz relaxará a prisão ilegal, concederá a liberdade provisória com ônus ou sem, ou converterá o flagrante em prisão preventiva. Tá claro? Muito bem. Vamos estudar então a prisão em flagrante. Mas sabendo disso, que 24 horas depois o juiz já tem uma daquelas 3 opções, certo? Diferente, o sistema da temporária é outro, o inquérito está correndo, ele vai decretar a temporária, está previsto em lei especial, o prazo da temporária é 5 dias, pode ser prorrogado por mais 5, terminada a prorrogação, automaticamente ele já está em liberdade. Se for crime previsto na lei dos crimes hediondos, é 30 dias, prorrogável por mais 30, vencido o prazo, ele está em liberdade, é outro sistema. Vamos ficar aqui no sistema do Código de Processo Penal. É aqui que a gente vai ficar no batidão, tá certo? Então, prender em flagrante, prisão em flagrante delito. 24 horas depois, uma destas situações. Então, nós estamos estudando aqui as hipóteses de prisão, que é a prisão com pena, em que se executa uma sentença condenatória, deveria ser só após o trânsito julgado, mas o plenário do STF passou a entender que a partir da decisão condenatória de 2º grau já pode executar, prisão pena ou prisão penal. E a prisão processual, que é aquela que nós estamos estudando, que é a prisão decorrente de flagrante delito, preventiva ou temporária. Pega a temporária, é um caso à parte, vamos ficar aqui nas hipóteses de flagrante e preventiva. Muito bem. Guardou isso? O que acontece flagrante 24 horas depois, audiência de custódia? Então agora vamos estudar o que é o flagrante, em que ele consiste, para a gente entender o particular e entender o global, que é o sistema. Muito bem. Flagrante delito. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que se encontre em flagrante delito. O que é flagrante delito? Bem, flagrante delito, na clássica lição do nosso querido, estimado, inesquecível professor Hélio Tornaghi, flagrante é o crime que arde, o crime que ainda está a queimar. Flagrante vem do latim flagrare, que é queimar, arder. Portanto, a prisão em flagrante é aquela prisão feita no momento em que o crime está ardendo, ainda está queimando. O crime está acontecendo, ele acabou de acontecer.
Ou você está em alta chama porque o crime está acontecendo, ou ele acabou de acontecer, você está vendo ali as cinzas, a fumaça. Você está vendo? Então, é flagrante a situação de arder, queimar, que está acontecendo. Muito bem. No caso de flagrante delito, qualquer pessoa pode efetuar a prisão. Qualquer do povo pode efetuar a prisão. Cabe prisão em flagrante delito praticada por qualquer pessoa. O sujeito ativo, quer dizer, aquele que prende, pode ser qualquer um. Nesta hipótese, nós estamos diante do flagrante facultativo. O que é o flagrante facultativo? Flagrante facultativo é o não obrigatório. Eu não sou autoridade policial nem agente policial. Eu estou vendo na minha frente um crime. Eu posso pretender, será um ato de bravura, me arriscar e efetuar a prisão ou não. Portanto, é uma faculdade, uma opção. Esse é o flagrante facultativo. Qualquer do povo pode ser sujeito ativo do flagrante. Qualquer do povo pode prender em flagrante. Muito bem. E o outro flagrante é a segunda parte do artigo 301. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender. Deverão. Esse é o flagrante compulsório, obrigatório. A autoridade policial, a agente policial não tem opção, tem o dever de efetuar esta prisão. Policial civil, policial militar, policial federal, a autoridade policial tem a obrigação, o dever de efetuar a prisão. Então, o flagrante pode ser facultativo, qualquer do povo, ou compulsório ou obrigatório, a autoridade policial e seus agentes. Interessante o artigo 301, mas é interessante o 307 do Código de Processo Penal. O 307 ocorre quando o crime é praticado na presença da autoridade. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, e não especifica aqui se é autoridade policial, se é autoridade judiciária, quando o fato for praticado na presença da autoridade ou contra ela, no exercício de suas funções, ela poderá determinar a prisão. Então, o juiz de direito, entende-se assim, feito o crime contra ele ou na presença dele, o próprio juiz do direito pode determinar a prisão em flagrante, dar voz de prisão em flagrante e presidir o auto de prisão em flagrante. Artigo 307 do Código de Processo Penal. Então, é possível o flagrante presidido pela autoridade judiciária contra a qual ou na presença da qual for praticado o crime. Nesse caso, ela pode presidir o inquérito, o flagrante. Artigo 307 do Código de Processo Penal. Crimes praticados, por exemplo, durante a realização de comissões parlamentares de inquérito. A comissão dos deputados, comissão mista de senadores, pode também determinar a prisão em flagrante e presidir o auto de prisão em flagrante. Crimes praticados nas dependências da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A mesa ou quem o regimento interno apontar pode também determinar a prisão e presidir o auto de prisão em flagrante. Súmula 397 do Código de Processo Penal. A autoridade competente para efetuar a prisão em flagrante, portanto, não é a autoridade do local em que foi praticado o crime, mas do local em que se deu a prisão. O local em que se deu a prisão é que é competente para lavrar, ou tem atribuição para lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, primeira coisa, artigo 301 do Código de Processo Penal. Flagrante compulsório ou facultativo. Flagrante facultativo, qualquer do povo poderá. Flagrante compulsório, a autoridade policial e seus agentes deverão efetuar a prisão em flagrante. Muito bem. E quem pode ser o sujeito passivo da prisão em flagrante? Contra quem pode se impor a prisão em flagrante? Muito bem. Não cabe prisão em flagrante. Muito cuidado. Não cabe prisão em flagrante. Número 1. Dos menores de 18 anos. Portanto, sendo o sujeito menor de 18 anos, ele é inimputável. E isso pode ser aferido imediatamente. Já se constata claramente que, pela sua documentação, que ele é menor de 18 anos. Neste caso, não cabe a prisão em flagrante.
salvo no caso de evidente falsificação. Então, não cabe prisão em flagrante de menor de 18 anos. Também não cabe prisão em flagrante de diplomatas estrangeiros, em razão de tratados e convenções internacionais. Também não cabe prisão em flagrante na hipótese de acidente de trânsito, quando o infrator socorre a vítima. Está previsto aí o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Não cabe prisão em flagrante nesta hipótese, para estimular a pessoa a socorrer. Temos casos escabrosos aqui, um atropelamento de um ciclista com amputação do braço, o motorista pega o braço, joga o braço num canal de uma via expressa, coisas absurdas. E não há desculpa para fugir, para não ser preso em flagrante. Se parar e socorrer a vítima, o Código de Trânsito Brasileiro, para estimular esta ação, proíbe a prisão em flagrante. Também uma outra hipótese é o sujeito se apresentar espontaneamente ao crime, à autoridade. Não existe flagrante por apresentação. Se a pessoa se apresenta para ser presa em flagrante, não ocorre a possibilidade da lavratura do auto. Então, menor de 18 anos não pode ser sujeito passivo, diplomata estrangeiro também não, quem socorre vítima de acidente de trânsito também não, quem se apresenta espontaneamente também não. No caso do artigo 28 da Lei de Drogas, porque não se prevê pena privativa de liberdade, não havendo pena privativa de liberdade, como é que eu vou prender alguém? Mesmo que em flagrante. Não cabe a prisão em flagrante neste caso. Também, já dito, nas infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 69, parágrafo único, da Lei 9.099 de 1995, se o autor do fato se comprometer em se apresentar espontaneamente para a sede do juizado, não se lavrará o auto de prisão em flagrante. São hipóteses em que não cabe a prisão em flagrante. Também não cabe a prisão em flagrante, salvo por crime inafiançável. Aqui cabe, mas não caberá salvo por crime inafiançável. Só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável os senadores e deputados federais e estaduais, os magistrados, os membros do Ministério Público e os advogados por crime no exercício de sua profissão. O advogado só pode ser preso em flagrante no exercício de sua profissão por crime inafiançável. Então, estas são as hipóteses em que não cabe, a pessoa não pode ser sujeito passivo da prisão em flagrante. Tá claro? Tudo bem até aqui? Prisão em flagrante, quando o crime está ardendo, qualquer do povo pode prender, flagrante facultativo. A autoridade policial e seus agentes deverão prender, flagrante compulsório, e não cabe a prisão em flagrante de menor de 18 anos, diplomata estrangeiro, quem socorre vítima de acidente de trânsito, quem se apresenta espontaneamente para as infrações que não prevêem pena privativa de liberdade, como o artigo 28 da Lei de Drogas, porte para uso próprio, as infrações de menor potencial ofensivo e salvo por crimes inafiançáveis, parlamentares, magistrados, membros do Ministério Público e advogados no exercício de suas funções. Muito bem. Agora, quais são as espécies de flagrante? Vamos ver? Se você está com a lei, me acompanhe. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito, crime ardendo, queimando. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. Inciso 2. Acaba de cometê-la. O inciso 1 e o inciso 2 são modalidades de flagrante próprio. Portanto, o flagrante próprio é aquele em que o sujeito é preso enquanto está cometendo o crime ou quando acaba de cometer, imediatamente após, ato contínuo, sem qualquer solução de tempo. Esse é o flagrante próprio porque em ambos os casos, inciso 1 está cometendo, inciso 2 acaba de cometer, em ambos os casos o crime está ardendo. Esse é o flagrante próprio, autêntico, propriamente dito.
Inciso terceiro, quando o sujeito é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer do povo, flagrante facultativo, em situação que se faça presumir ser autor da infração. Então veja bem, ele praticou o crime e aí a lei diz, logo após ele é perseguido. E aí é perseguido ininterruptamente e preso. Este é o flagrante impróprio. Por que flagrante impróprio? Porque ele não está cometendo o crime, nem acabou de cometê-lo. Ele foi perseguido logo após cometer e foi preso dentro dessa perseguição. Note uma coisa, esse logo após é bem diferente do inciso 2, acaba de cometer. O sujeito é preso em flagrante porque está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo, é imediato. Esse logo após não é imediato. E a autoridade policial, ou seja, eles podem chegar no local, ter um determinado tempo de colheita de provas, conversar com pessoas, entrevistar, e passado um lapso temporal bem maior do que o do inciso 2, acaba de cometer, iniciar a perseguição. Então, existe um lapso temporal maior aqui. Por isso que o flagrante é impróprio. Você pode chegar, o sujeito nem está cometendo o crime, nem acabou de cometê-lo. Mas ocorreu há pouco tempo. Então, se colhendo as informações, olha lá, o sujeito está lá, começa a perseguição logo após. Certo? Então, ele é perseguido logo após e preso de uma maneira que se possa presumir que foi ele o autor do fato. Flagrante impróprio. E aí vem o inciso 4º. O inciso 3 fala em perseguido logo após. Agora o inciso 4º. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui ele não é perseguido logo após. Ele é encontrado logo depois com instrumentos, papéis, objetos, de maneira que se possa presumir que ele foi o autor do crime. Esse 4º é o flagrante presumido. Por que que este é o presumido e o anterior é o impróprio? Porque no anterior, a autoridade ou o agente chegou, levou um certo tempo e iniciou a perseguição logo após. Esse logo após, note aqui, inciso 3º, é perseguido logo após. Inciso 4º, é encontrado logo depois. Qual a diferença entre logo após e logo depois? Nenhuma. Logo após é exatamente a mesma coisa que logo depois. Aqui não é uma interpretação semântica, não é uma interpretação literal. Aqui tem que ser uma interpretação contextual, teleológica. Apesar de quererem dizer exatamente a mesma coisa, quando a lei fala perseguido logo após e preso, e quando ela fala encontrado logo depois com instrumentos do crime, esse logo depois tem um lapso bem maior. Por isso que ele é presumido mesmo. Aqui, o perseguido logo após é o tempo necessário para chegar, levantar o que está acontecendo e iniciar a perseguição. Esse logo depois tem um elastério maior. Ele é encontrado logo depois, de maneira que possa presumir. Então, é o caso lá do procurador de Marselha, em que o sujeito, uma granjeira em Marsella, é morta e esquartejada. Logo depois, inciso 4º, um suspeito é encontrado com a faca ensanguentada do crime e preso em situação que possa presumir ter sido o autor. Então, horas depois, dando buscas no local, acham ali, na casa do caseiro, a faca toda ensanguentada e o sujeito é preso. Ele não foi perseguido logo depois de ter praticado o crime, logo após ter praticado o crime. Ele foi encontrado logo depois, um lapso maior, em situação em que se presumiu ter sido ele o autor, porque ele estava com a faca ensanguentada. Ali foi um caso interessante, porque ele foi condenado à morte, e no momento da execução pela guilhotina, o caseiro grita, morro, mas morro inocente. Em seguida, decapitado. Aquelas palavras ecoaram sobre a mente do procurador de Marselha, que, certo de ter cometido uma enorme injustiça, retirou-se da tribuna da acusação e, arrependido, passou a viver como um ermitão.
Até que no fim da vida recebeu a visita do defensor do condenado à morte. E o defensor disse: ó, nobre procurador, por que o senhor abandonou a tribuna da acusação e se recolheu para espiar os próprios pecados vivendo como um ermitão? E ele me disse: porque eu estou certo de ter mandado um inocente à pena de morte. Ao que o defensor disse: acautela-te, bom homem. A mim, aquele monstruoso criminoso confessou ter matado e esquartejado a granjeira. Esses são os casos de júri, mas evidentemente nós estamos aqui só para ilustrar que ele foi encontrado tempos depois com a faca do crime. Vamos então, espécies de flagrante. Flagrante próprio é preso cometendo o crime ou quando acaba de cometer. Flagrante impróprio é perseguido logo após cometer o crime de maneira interrupta e preso, em situação que faça presumir o ser ter sido o autor. Flagrante presumido é encontrado logo depois com instrumentos do crime, em situação que faça presumir ter sido o autor. Tá claro? Muito bem. Então nós temos flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. Se você está no artigo 302 do Código de Processo Penal, só para você não esquecer, faz uma chavinha. Inciso 1 e 2, próprio. Inciso 3, impróprio. Inciso 4, presumido. Vai no 301 e tem: qualquer do povo poderá, escreve, facultativo. As autoridades policiais e agentes deverão, faz uma chavinha, compulsório. E você vai começando a colocar as espécies de flagrante. Vamos botar mais alguns para apimentar aqui a nossa classificação? Flagrante preparado. O que é o flagrante preparado? O flagrante preparado é também conhecido como delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Aqui entre nós, essa classificação é mais para exibir cultura no exercício profissional ou para fazer um exame da ordem ou um concurso, que é muito flagrante preparado. Também conhecido como delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Para usar a expressão do grande e imortal Nelson Hungria, o príncipe dos penalistas, no flagrante preparado, o criminoso é o protagonista principal de uma farsa, a qual desde o início não tem a menor chance de dar certo. No flagrante preparado, o agente provocador, normalmente a polícia, prepara uma situação de tal forma que desde o início não tem a menor chance, é impossível a consumação do crime. Por ser impossível a consumação do crime e por ser retirada a espontaneidade do infrator, que ele é estimulado a praticar o crime, o Supremo Tribunal Federal entende já há muito tempo uma súmula antiga, súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que o flagrante preparado não é crime. No caso, ocorreu um crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Portanto, um fato atípico, o crime de flagrante preparado. É o caso típico, caso clássico, do agente policial que chega, chama o traficante e fala: você pode buscar um pouquinho de cocaína para mim que eu quero comprar? Claro, eu vou pegar para você. Quando ele volta, é preso em flagrante. Flagrante preparado, não existe crime. Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Bola na rede? Bom, vamos ver mais uma espécie de flagrante? Flagrante esperado. Aqui é válido. O flagrante esperado se diferencia do flagrante preparado porque o terceiro, o agente provocador, não faz nada para estimular a prática do crime. Ele fica numa situação de expectativa, aguardando o momento da prisão. Fica aguardando o crime ocorrer. Recebeu notícia e parou. Aí o criminoso, o infrator, tem o livre-arbítrio de levar adiante, praticar o crime ou não. A autoridade só está ali de espreita. Então, o flagrante esperado é perfeitamente válido. E nós temos a figura do flagrante prorrogado ou retardado. O flagrante prorrogado ou retardado estava previsto na antiga lei do crime organizado e foi repetido pela nova lei do crime organizado, Lei 12.850 de 2013. A Lei 12.850 de 2013
no seu artigo 8º, permite que, na hipótese de crime cometido por organizações criminosas, só é possível na hipótese de crime cometido por organizações criminosas. O agente policial ou a autoridade policial pode presenciar o crime ser praticado e retardar sua ação, aguardar para efetuar a prisão no momento mais eficaz do ponto de vista da produção da prova. Poderá, portanto, deixar de efetuar a prisão e aguardar o momento mais eficaz do ponto de vista da produção da prova. Tá certo? Então, neste caso, ele retardou a sua ação. Ele deixou prorrogar a ação delituosa até efetuar a prisão. Só é possível, repito, em crimes praticados por organizações criminosas. E uma outra hipótese também de flagrante retardado ou prorrogado não é só do artigo 8º da Lei das Organizações Criminosas. O artigo 53 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Neste caso, é possível também aguardar o momento mais importante para prender, não só no caso de tráfico de drogas, mas outros crimes previstos na Lei 11.343, como associação criminosa, financiamento de tráfico, fabrico de substância entorpecente, armazenamento ou depósito de substância entorpecente, plantio de substância entorpecente, enfim, em todos os crimes previstos na Lei de Drogas, 11.343 de 2006, também é possível flagrante prorrogado ou retardado. Guarda aí, hein? Artigo 8º da Lei das Organizações Criminosas e 53 da Lei de Drogas. Pode-se aguardar o momento mais eficaz do ponto de vista da produção da prova. Então, olha quanto flagrante, hein? Facultativo, compulsório. Depois, sobre um outro prisma, você tem flagrante próprio, impróprio, presumido. Depois, sobre um outro prisma, você tem flagrante preparado, esperado, prorrogado. E tem até o forjado, né? Flagrante forjado, urdido, maquinado. Esse flagrante, nossa, quanto nome que inventa, não? Flagrante forjado, sim, aí urdido, maquinado, aí vai de acordo com a imaginação dos autores, né? Eu ponho urdido e maquinado. Ou flagrante forjado. Esse aí, além de não ser crime, quem pratica é o agente policial. Ele forja, ele intruja uma substância entorpecente, uma arma ilegal, para poder efetuar a prisão, tá certo? Se você nunca viu isso, assista os seriados Dirty Harry, o investigador Harry Callahan, com o Clint Eastwood, que é uma série muito boa. Ele era o mestre dos flagrantes forjados. Muito bem, tá claro? Então você tem flagrante forjado, flagrante prorrogado, flagrante esperado, flagrante preparado, flagrante próprio, impróprio, presumido, flagrante compulsório e flagrante facultativo. Tá claro? Muito bem. Como é que se faz a prisão em flagrante nos diversos crimes? Por que eu estou falando isso? Porque eu estava no artigo 301, se você está me acompanhando pelo Código de Processo Penal, que fala do flagrante facultativo e compulsório. Depois eu fui para o 302, que fala do flagrante próprio, impróprio e presumido. E eu aproveitei e coloquei outras classificações. E agora eu vim no artigo 303, que fala do flagrante nos crimes permanentes. Eu aproveito e já trago outros crimes. Crime permanente é aquele crime cuja consumação se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Sequestro. Enquanto a vítima está sequestrada, o crime está se renovando a cada dia. Por óbvio que no crime permanente, a prisão em flagrante pode ser efetuada em qualquer momento. No momento que a polícia entrou, para usar a expressão do jargão policial, estourou o mocó e prendeu o sequestrador, ele está em flagrante. Em todo o tempo, a conduta está se protraindo, se renovando. Então, flagrante é crime permanente. A qualquer momento é possível efetuar a prisão em flagrante. Segundo, crime habitual. Por exemplo, me consigo imaginar aqui curandeirismo, charlatanismo ou uma contravenção penal que é mais fácil, o artigo 59, a vadiagem. Então, a prisão em flagrante não cabe no crime habitual, porque não se tem um momento certo em que ocorreu essa habitualidade. Há professores como Júlio Fabrini Mirabete que sustenta a possibilidade do flagrante no crime habitual a qualquer momento, desde que junto com
com a prisão, quando ele está praticando um dos atos da habitualidade, se faça a prova de que aquilo já era habitual. Há duas posições, portanto. Crime continuado. O crime continuado é diferente. O crime continuado são vários crimes. Autônomos e independentes. Não é um crime só. São vários crimes. Só que como esses crimes são praticados em situações de tempo, lugar e execução semelhantes, então entendem-se como continuados, tá certo? O jeito vai responder por um crime só, com aumento de pena de 1/6 a 2/3. Mas, na prática, são vários crimes autônomos e independentes. Então, cada crime é uma ilha. Ele pode ser preso no momento que estiver praticando aquele delito. Tá claro? Então, em qualquer dos crimes que são isolados, embora para fins de aplicação de pena componham uma unidade, qualquer momento pode se prender por qualquer daqueles crimes. Então, permanente, habitual e continuado. Muito bom. Efetuou a prisão em flagrante. Se você estiver acompanhando pelo código, você vai ver que no artigo 304 são as formalidades para a lavratura da prisão em flagrante. Por que é importante chegar aqui? Por que é importante você chegar aqui no artigo 304 e analisar as formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante? Sabe por quê? Porque, lavrado o flagrante, o auto vai para a audiência de custódia. E o juiz pode relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou converter em preventiva. Para relaxar a prisão, uma das hipóteses é o desatendimento, a desobediência a uma das formalidades previstas em lei. Então, em primeiro lugar, para se lavrar o auto de prisão em flagrante, o preso tem que ser apresentado à autoridade policial. Quando a polícia, por exemplo, o policial militar ou agente policial civil prende alguém em flagrante, que ele fala: mão para a cabeça, deita, você está preso. Isto não é voz de prisão em flagrante. Ele está dando uma voz de preso, uma voz de detenção. Ele está detendo temporariamente aquele infrator. Ou qualquer do povo, ou agente policial, ou autoridade policial, naquele momento em que você está detendo o sujeito, ainda não foi dada a voz de prisão em flagrante. Então, feito aquilo, ele é preso. Preso é conduzido à presença da autoridade. Qual autoridade? A autoridade policial mais próxima. Será a competente, não vamos usar a expressão competência, que tem um sentido técnico, né? Que tem atribuição para lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, efetuada a prisão, o sujeito é levado à presença da autoridade. O que faz a autoridade policial? A autoridade policial vai usar de discricionariedade. A autoridade policial vai analisar a situação, fazer uma análise geral para concluir: trata-se de um fato típico? Esse fato foi praticado em clara situação de legítima defesa, estado de necessidade, etc. Será que esse crime admite prisão? Qual é a pena? Então, a autoridade policial faz, então, uma análise sumária, superficial, e neste momento vigora o princípio indubio pro societate. Na dúvida, vai lavrar o flagrante. Basta que exista a probabilidade de fato típico e antijurídico. E desde que não se trate de menor de 18, uma daquelas pessoas em que não se admite o flagrante. Então, a autoridade policial, apresentado o preso, ela vai analisar a situação e aí sim, dar a voz de prisão em flagrante. Emitida por parte da autoridade policial, a voz de prisão em flagrante, será formalizado o flagrante por meio de um auto, ou seja, folhas reduzidas a escrito do que vai ser dito. Então, o auto de prisão em flagrante é a formalização que decorre como consequência da voz de prisão emitida pela autoridade policial. Então, dada a voz de prisão em flagrante, é lavrado o auto. Primeira pessoa que vai ser ouvida,
quem prendeu e conduziu o preso até a autoridade policial, chamado de condutor. Condutor. O condutor é aquele que prendeu e conduziu o preso até a autoridade policial. Muito bem. Recebida pela autoridade policial a pessoa do preso, primeiro ato da formalidade, vai ouvir o condutor. Então, ele é ouvido, ele vai prestar o seu depoimento. Cuidado com uma coisa, não existe flagrante por delegação. O sujeito prendeu, aí tá levando e fala, quer saber? Leva você. Quem prendeu é que conduz. Agora, é possível que o particular tenha prendido e logo depois chega o agente policial. Ele já deixa o policial dar sequência. Mas agora, o sujeito prendeu, está conduzindo, chega na delegacia e fala, agora quem vai apresentar é o outro. Aí o flagrante é completamente nulo. Seria flagrante por delegação. Isso não existe. Quem tem que ser ouvido é o condutor. Depois do condutor, a lei fala em apresentado o preso à autoridade competente, fala incompetente, ouvirá esta a autoridade, o condutor, e colherá desde logo sua assinatura entregando cópia e termo de recibo de entrega do preso. Por quê? Porque com isso, ouvido o condutor, ele recebe o termo de entrega do preso, ele está dispensado. Antes, normalmente quem faz a prisão em flagrante, 99% é polícia militar. Eles reclamavam, com toda a razão, que tinham que ficar horas e horas até o término do flagrante. Agora não. Condutor, conduziu, ouve, recibo, está dispensado. Já pode ir. Depois de ouvir o condutor, olha o que diz a lei. Muito importante isso. Vem comigo. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas. Procederá à oitiva das testemunhas. Mais de um já é plural, né? A lei poderia falar da testemunha, né? Das testemunhas. Em tese, o flagrante teria que ter, além do condutor, a oitiva de pelo menos 2 testemunhas. Ocorre que a jurisprudência admite que o condutor funcione como primeira testemunha. E em vez de ouvir pelo menos 2 testemunhas, basta mais uma testemunha. Então, nós teremos aqui, depois do condutor, ouve-se pelo menos uma testemunha. Bom, e se não tiver nenhuma testemunha? Só tiver o condutor? Neste caso, não se ouve testemunha, porque não tem. Serão ouvidas 2 testemunhas que testemunharão a apresentação do preso. Estas são chamadas testemunhas instrumentárias. Não são testemunhas do fato. As testemunhas instrumentárias, aí sim, no mínimo de 2, substituem quando falta testemunha, quando não tem ninguém para falar. Então, parágrafo 2º do artigo 304. A falta de testemunhas da infração, só tem o condutor, não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, neste caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, 2 testemunhas instrumentárias. Bom, depois disso, interroga-se o preso. Ele é interrogado, tem o direito de permanecer calado, a eles serão, em primeiro lugar, ele tem os seguintes direitos. Vamos lá, a Constituição. Prendeu? Primeiro, a prisão em flagrante será comunicada imediatamente ao juiz competente e à família do preso, inciso 62 do artigo 5º. Depois, o preso vai ser informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, e vai ter direito à assistência ali de alguém da sua família e do advogado, família e advogado, inciso 63. Então, comunique imediatamente ao juiz, informa que ele tem o direito de permanecer calado e ter assistência da família e do advogado. Ele tem direito à identificação de quem o prendeu e de quem o interrogou, inciso 64. Então, você tem o inciso 62, 63 e 64 da Constituição Federal, que asseguram o direito de assistência da família, do advogado, da comunicação imediata ao juiz e da identificação de quem prendeu e quem interrogou. Artigo 5º, incisos 62, 63 e 64 da Constituição Federal. Aí ele é ouvido, depois que ele é ouvido, interrogado, digamos que ele não queira assinar. Mais 2 testemunhas instrumentárias que vão ouvir a leitura e em seguida vão assinar dizendo que o preso ouviu a leitura daquilo que ele falou, mesmo que ele tenha se recusado a assinar. Tá claro? Então, estas são as formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Fantástico?
Então, entendemos o que é flagrante. Foi preso em flagrante, você já sabe o que é. Os direitos, as formalidades, as espécies de flagrante. Agora, a coisa vai começar a esquentar. Terminou de lavrar o auto de prisão em flagrante. Lavrou o auto de prisão em flagrante. Muito bem. Lavrado o auto de prisão em flagrante, artigo 306 do Código de Processo Penal, 306, que está regulamentando o inciso 62 do artigo 5º. O artigo 306 diz: a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso. O que é imediatamente? Você sabe o que é, né? Um advérbio de tempo. É ato contínuo. Isso é feito? Não. No momento em que deu a voz de prisão, já tinha que comunicar. Tinha que avisar o juiz, o promotor e a família. Normalmente avisam só a família. Certo? Quando é que vai se avisar o juiz? 24 horas depois de terminado de lavrado o auto de prisão em flagrante. Mas a lei diz que tinha que ser imediatamente. Não é feito. Parágrafo 1º. Presta atenção que agora que você não pode perder o fio da meada, hein? Vocês estão querendo que a gente faça um intervalinho para tomar uma água ou não? Vamos seguir. Tá cansando? Caramba, você tá vendo desde o começo a aula, né? E cansou? Que perigo, porque a aula vai esquentando e agora nós estamos chegando no clímax. É o ponto que você tem que prestar atenção, porque agora é que você vai entender como é que funciona essa engrenagem toda. Tá legal? Dá uma respirada. Você está estudando com alguém? Olha para o lado. Dá uma risada. Relaxa. Não está achando graça? Olha para quem está ao seu lado. Você vai achar graça. O ser humano é engraçado. Dá uma risada. Relaxou? Estica as canelas. Quer tomar uma água? Vamos retomar. É importante. Então, a autoridade policial deu a voz de prisão em flagrante, lavrou o auto de prisão em flagrante, ouviu o condutor, ouviu mais uma testemunha, interrogou, assinou. Comunicou à família, tem que avisar a família, o advogado, tem que estar presente. E aí, parágrafo 1º do artigo 306. Vamos ler juntos. Em até 24 horas após a prisão, no que ele deu a voz de prisão, ele tem 24 horas para terminar de formalizar o auto de prisão. Então, durante 24 horas, ele vai ouvir todo mundo e fazer a formalização. Em até 24 horas após a realização da prisão, agora sim, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Se não fizer, a autoridade pratica crime de abuso de autoridade. Previsto na Lei 4898 de 1965. Tem que avisar. Em até 24 horas após a prisão, ele tem 24 horas para lavrar o auto e encaminhar cópia do auto ao juiz competente. Caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral também para a Defensoria Pública. Então, prendeu. Ele tem que fazer a lavratura do auto em 24 horas e aí ele encaminha o juiz no prazo de 24 horas e encaminha a Defensoria Pública também. Neste mesmo prazo, ele tem que entregar ao preso um recibo chamado nota de culpa. Então, recebeu o preso, deu a voz de prisão, lavrou o auto. Tem que ouvir o condutor, a testemunha ou testemunhas, interrogar o preso e concluir a formalização e lavratura do auto. Ele tem 24 horas para fazer essa conclusão. Entrega o recibo chamado nota de culpa ao preso e envia ao juiz competente e à Defensoria Pública. Muito bem. Agora vai ficar dinâmico. Lavrou o auto de prisão em flagrante, em 24 horas ele tem que remeter ao juiz, que evidentemente vai ouvir o membro do Ministério Público. Como é que funcionava até então? Até essa lei 12.403, até julho de 2011, prendeu em flagrante, conclui a lavratura do auto, mandava uma cópia do auto para o juiz ouvia o Ministério Público e verificava única e exclusivamente se o flagrante estava formalmente em ordem ou não. Só isso. Tem formalidade? Era só o que se fazia.
Depois que haver liberdade provisória, o cara ficava preso em flagrante, às vezes meses. Acabou. Ninguém mais permanece preso em flagrante. O flagrante tem que ser concluído em 24 horas e em 24 horas tem que estar na mão do juiz a cópia do flagrante. Recebido os autos, o juiz, ali numa audiência de custódia, com a presença do membro do Ministério Público e com a presença do defensor público, porque é encaminhado para a Defensoria Pública, salvo se ele tiver defensor constituído, com o juiz, 24 horas depois, o membro do Ministério Público e o defensor, artigo 310, que é o coração da aula. Recebido o auto de prisão em flagrante, artigo 310. O juiz tem 3 possibilidades. Letra A, ele relaxa a prisão em flagrante, porque não era caso de flagrante, porque o crime não admite prisão em flagrante, ou porque não foram obedecidas as formalidades da prisão. Número 1, relaxamento da prisão em flagrante por ser ilegal. Nulidade da prisão em flagrante. Expede-se o alvará de soltura sem qualquer compromisso de comparecimento. Sem fiança, sem absolutamente nada. O flagrante era ilegal, nulo e foi declarada a nulidade. 24 horas depois, na audiência de custódia pelo juiz. Isso é raro de acontecer. Na prática, menos de 2% das hipóteses dá relaxamento da prisão. Pode acontecer. Mas hoje as autoridades estão muito cuidadosas nessa lavratura. Inciso 2º, letra B. Nós estamos na audiência de custódia. 24 horas após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o auto está na mão do juiz. Não é caso de relaxamento. Ele é obrigado a percorrer a segunda opção. Ele é obrigado, é nesta ordem. Ele tem que obedecer esta ordem cronológica. Primeiro, verificar se é caso de relaxamento da prisão. Se não for hipótese de relaxamento de prisão, ele vai para a segunda hipótese. Nesta ordem. Nesta segunda hipótese, artigo 302. Inciso 3. 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Ele é obrigado a obedecer esta ordem. O inciso 1, relaxamento da prisão. Aí ele vai para o inciso 3. Ele é obrigado a primeiro ir ao inciso 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então presta atenção. 24 horas após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o auto está na mão do juiz. O juiz, na primeira opção, vê se é caso de relaxamento. Na segunda opção, ele verifica se é caso de liberdade provisória ou não. E aí é que você vai ver. A liberdade provisória pode ser concedida. Vai para o artigo 319, já pula direto, vai para o 319, vem comigo. 319. O juiz, na audiência de custódia, recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz, não sendo o caso de relaxamento, ele vai ver se deve conceder a liberdade provisória. Primeiro, ele vai ver se ele consegue conceder a liberdade provisória sem nenhum gravame. Absolutamente nada. Ele pode conceder a liberdade provisória com algum gravame ou conceder a liberdade provisória também sem nenhum compromisso para o preso. Não me parece que seja a melhor opção, mas a lei permite ao juiz que conceda a liberdade provisória sem impor nenhum gravame. Porém, normalmente o que o juiz tem que fazer é o seguinte: não sendo o caso de relaxamento, o juiz, na segunda hipótese, vai verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em uma das seguintes medidas cautelares alternativas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. O juiz poderá transformar a prisão em flagrante em liberdade provisória com uma das seguintes medidas cautelares, chamadas medidas cautelares alternativas. Por isso que o título 9 chama da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória.
o juiz poderá conceder a liberdade provisória com uma das seguintes medidas cautelares alternativas. Primeira, obrigação de comparecimento periódico ao juízo para justificar as atividades. Então, ele está preso em flagrante, juiz. Não sendo o caso de relaxamento, concedo a liberdade provisória, mediante obrigação de comparecimento semanal, quinzenal, mensal, bimensal, para o juízo a fim de justificar atividades. É a primeira. Comparecimento mensal obrigatório. Segundo, proibição de frequentar lugares, de manter contato com a vítima ou terceiros, de se ausentar da comarca. Então ele pode impor uma destas proibições: sair da comarca, frequentar lugares, se aproximar ou manter contato com a vítima ou terceiros. Então, ou comparecimento mensal ou uma dessas três proibições. Quinta opção que o juiz tem: recolhimento domiciliar. Manda o sujeito ir para casa à noite e nos dias de folga. Recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga. Quinta opção. Sexta opção: suspensão do exercício de função pública ou de atividade econômica. Às vezes não precisa prender. Retirando o sujeito do exercício da função pública ou da atividade econômica, garante-se que ele não estará cometendo crimes. Então é a sexta opção. Sétima opção: internação provisória. Às vezes o sujeito é perturbado mental. Então não é caso dele ficar preso. Então, enquanto se aguarda o processo, ele fica internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, nome eufemístico dado ao manicômio. Então ele fica ali internado provisoriamente. Outra opção é a monitoração eletrônica. Note que a lei não fala em monitoramento, fala em monitoração. A monitoração, a tornozeleira ou pulseira eletrônica, em que se vai fazer o controle à distância do sujeito. E a outra opção seria a última opção, a fiança, o arbitramento da fiança. Portanto, recebida na audiência de custódia o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento, primeira coisa que o juiz vê, na segunda etapa ele vai olhar ali mesmo na audiência se é caso de conceder a liberdade provisória sem nenhum gravame ou acompanhado de um destes gravames. É o artigo 319 do Código de Processo Penal. O juiz tem ali 9 opções à sua disposição para transformar o flagrante numa liberdade provisória com ônus. Pulseira eletrônica, ou tornozeleira eletrônica, fiança, internação provisória, afastamento da função, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar lugares, sair da comarca ou se aproximar da vítima e a obrigação de comparecimento mensal obrigatório. Pega esse artigo 319, você está no 310, não é isso? Combina com 319, audiência de custódia. O juiz agora vê se é o caso de liberdade provisória com uma destas opções. Bom, agora você vai para o artigo 282, que vai te dar as regras de como fixar estas medidas. O artigo 282 diz logo de cara: as medidas cautelares que são alternativas à prisão em flagrante, as medidas cautelares, elas serão concedidas mediante obediência a um binômio: necessidade e adequação. Em primeiro lugar, ela tem que ser necessária. Ela só será imposta se houver necessidade. O que quer dizer isso? Pela interpretação da lei, se o juiz entender que não há necessidade, ele pode conceder liberdade provisória sem impor nenhuma das medidas do artigo 319. E o que é adequação? Dentre as medidas do artigo 319, ele vai analisar as circunstâncias do caso,
a personalidade, antecedentes do agente, qual das medidas será idônea e suficiente para garantir o processo. Então, necessidade e adequação é o princípio da proporcionalidade. O juiz, então, para conceder ou não, vai olhar a necessidade. E para escolher a medida, vai ver a adequação. É os incisos 1 e 2 desse artigo 282. Aí o parágrafo 1º, dentro da proporcionalidade, diz que estas medidas podem ser aplicadas, impostas isoladamente ou cumulativamente. De acordo com a necessidade e adequação, o juiz pode impor mais de uma, somente uma. E aí, eu vou no parágrafo 4º e no parágrafo 6º para te justificar por que eu estou falando que, depois do relaxamento, o juiz é obrigado a ver se é caso de liberdade provisória ou não. Parágrafo 6º do artigo 282. A prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Portanto, além da proporcionalidade, fica aqui assentado o caráter subsidiário da prisão preventiva. A prisão preventiva só é decretada quando o juiz verificar que não é caso de concessão da liberdade provisória mediante uma daquelas medidas. É a última ratio, a última opção é a prisão preventiva. Tanto que você vê no parágrafo 4º, tem o 6º, agora o 4º. Se houver o descumprimento de uma das medidas, o juiz vai, em primeiro lugar, tentar substituir por outra. Em segundo lugar, se não é o caso, cumular mais algumas. E, tá, a palavra do parágrafo 4º, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Portanto, na audiência de custódia, o juiz terá estas opções. As opções de relaxamento da prisão ou conceder a liberdade provisória mediante uma das medidas previstas no artigo 319 ou mais de uma, de acordo com os requisitos da necessidade e adequação. Tá claro? E aí vem a última opção. O juiz recebeu flagrante, está na audiência de custódia. Não é caso de relaxamento da prisão. Ele viu, tentou, olhou o 319, viu os requisitos da necessidade, da adequação. Ele sabe que a prisão preventiva é a última opção, mas não tem jeito. Então o juiz converterá a prisão em flagrante em preventiva. Então ele vai decretar a prisão preventiva do preso. A partir desse momento não existe mais prisão em flagrante. A partir desse momento ele está preso preventivamente. De maneira que, após a audiência de custódia, 24 horas depois da lavratura do auto, tem 3 opções. Ou a prisão foi relaxada, porque era ilegal, ou foi concedida a liberdade provisória sem nenhum gravame ou com algum dos gravames do artigo 319, ou foi decretada a prisão preventiva. E aí é o caso da gente falar da prisão preventiva. Tá claro? Bom, quanto tempo mais ou menos nós estamos falando? Você sabe aí? 1h52. Puxa, já deu 1h52. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para você relaxar. Eu volto e em meia hora eu resolvo e termino o problema da prisão preventiva. Tá claro? Daqui a pouco a gente volta. Até lá. Me dá 5 minutinhos. É para você ir no toalete, tomar uma aguinha e voltar. 5 minutos, hein? Não é transformar o intervalo num período da aula. 5 minutos no relógio, eu estou de volta para falar da prisão preventiva.